Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa trilogia sobre cidadania italiana por casamento. Como você acabou de ouvir, é o segundo vídeo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, pausa agora, assiste o primeiro vídeo para depois você voltar aqui. Por quê? Porque é uma sequência lógica onde eu vou te ensinar absolutamente tudo que você precisa para ter a sua cidadania italiana por casamento com um cidadão italiano. Então, Felipe, solta a vinheta. Bom, enquanto no primeiro vídeo eu falei sobre os requisitos, o que você precisava, eu te falei sobre os 3 pré-requisitos, na verdade, que você precisa ter para ter o direito a solicitar a sua cidadania italiana por casamento. Hoje a gente vai falar sobre os documentos necessários para você dar entrada. E é importante que você entenda uma coisa. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como a gente faz a solicitação da cidadania dentro do site do Ministério. E lá no site, você vai ver naquele vídeo que eu vou te mostrando várias telas. Então vai ter, por exemplo, uma tela sobre sua certidão de nascimento. Ali ele vai pedir algumas informações da sua certidão de nascimento e no finalzinho ele vai ter anexar a certidão de casamento. Então você vai fazendo o upload, você vai colocando um scanner dos seus documentos no site. Isso vai acontecer com a sua certidão de nascimento. Assim, aliás, isso vai acontecer com todos os documentos que eu vou ver aqui, que eu vou te mostrar aqui. Então, não adianta você pular o vídeo, não querer organizar os seus documentos antes, falar, ah, meu Deus, mas isso é muito complicado. Sabe o que é complicado? Complicado é aquilo que a gente não sabe como faz. E eu tô aqui para te dar a informação certinha de como faz. Então não é mais complicado. Pode ser trabalhoso, mas complicado não vai ser. Depois que você tiver todas as informações e acompanhar exatamente com detalhes aqui cada um dos passos que eu tô te dando, você vai descobrir como é fácil ter a sua cidadania italiana por casamento realizada, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar de 6 documentos. Sim, 6 documentos que você precisa pedir, organizar, trazer, ter com você antes do próximo passo. Primeiro documento, fotocópia do seu passaporto brasiliano. Então, se você não tem ainda, providencie o seu passaporte brasileiro. Fábio, mas pode ser o RG? Pode ser o RG. Você pode utilizar como documento de identificação o seu RG. Eu recomendo verdadeiramente que você use o seu passaporte. Fábio, eu não quero fazer isso agora, eu não quero ter passaporte. Tudo bem, use o RG. Fica a dica. Se eu fosse você, eu utilizava o passaporte. Mas, Fábio, por quê? Muda alguma coisa? No processo especificamente, não. Só que ao longo do tempo, você vai perceber que se você não tiver um passaporte brasileiro e vocês quiserem viajar daqui a algum tempo, pode ser que no momento que vocês queiram viajar, a Polícia Federal esteja em greve, pode ter algum tipo de probleminha ali que vai retardar a emissão do seu passaporte. E o passaporte tem a validade de 10 anos, então não tem por que você não tem o seu passaporte brasileiro prontinho ali para quando o mosquitinho da viagem te pegar, você querer aproveitá-lo, tá bom? Segundo documento que você precisa ter em mãos, anota aí, sua certidão de nascimento em inteiro teor. Este documento, ele tem que ser recente, emitido não mais do que 180 dias, ou seja, 6 meses. Fábio, eu tenho uma certidão de nascimento que é antiga, aquela que vem quando a gente nasce. Esquece aquele documento, anota aí. Você vai verificar onde você foi registrado pelo seu pai ou sua mãe ou quem quer que tenha te registrado e você vai solicitar no cartório onde você foi registrado a sua certidão de nascimento em inteiro teor. Mais rápido possível, já providencie esse documento também. Terceiro documento, extrato per riassunto dell'atto di matrimonio, ou seja, a certidão de casamento sua com o cidadão italiano, emitida pelo comune italiano, também não superior a 180 dias. Então, se vocês ainda não têm esse documento em mãos, já entre em contato com o comune. Na verdade, quem tem que fazer isso é o seu cônjuge italiano, fica mais fácil, então pede para ele entrar em contato com o comune e solicitar o extrato per riassunto dell'atto di matrimonio de vocês. 4. Você precisa de um certificado de proficiência da língua italiana. Você precisa apresentar um certificado que você fala a língua italiana emitido por um instituto reconhecido ou credenciado pelo governo italiano. No Brasil nós temos alguns desses institutos que já têm a autorização do governo italiano para certificar, para fazer a prova e emitir os devidos certificados. Existe um quadro europeu de referência, então é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então são os níveis, né? Então A1, A2
é o conhecimento básico da língua, B1, B2 já é um conhecimento intermediário, C1, C2 é um conhecimento avançado. A legislação atual sobre a naturalização por casamento diz que o estrangeiro que queira se naturalizar italiano tenha que ter um certificado e apresentar esse certificado com nível não inferior a B1. Então, se você ainda não tem isso, comece a estudar italiano, comece a se preparar para a prova, faça a prova, procure na sua cidade ou ao redor se existe um destes colégios ou um destes institutos credenciados pelo governo italiano, faça a prova, obtenha o certificado, porque vai ser um dos documentos que você vai precisar para apresentar o seu pedido de naturalização. 5. Certidão de antecedentes criminais no Brasil. Esse é um documento que você pede na Polícia Federal, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo do artigo no blog, onde lá tem o link certinho da Polícia Federal, onde você solicita isso online. E importante, esse documento não pode ter mais do que 90 dias da sua emissão. Então é um dos documentos mais complicadinhos que a gente precisa ter, porque ele é muito rápido. Então, dependendo da forma que você está se organizando para solicitar sua naturalização, você vai ter que, de repente, deixar esse documento para o final. Enfim, daqui a pouco eu vou falar. Eu estou te passando a lista dos documentos, depois eu vou te dar alguns detalhes no final desse vídeo sobre dicas importantes para você não comer bola, tá bom? Então, mas coloca aí na sua lista certidão de antecedentes criminais brasileira. E o último documento que você precisa para ir para o próximo passo é um comprovante do pagamento da taxa da naturalização por casamento. O valor dessa taxa é de 250 euros e existe um número de conta que você paga, que você faz o pagamento dessa taxa para o Ministério do Interno, que é todo bonitinho lá no aquele artigo no blog, tem certinho como que você faz isso, como que você faz esse pagamento, e aí você também precisa ter em mãos o comprovante desse pagamento. Estes são os documentos que você precisa ter em mãos para poder passar para a próxima fase, que é efetivamente da entrada do seu pedido. Dicas gerais, tá bom? Todos os documentos que você vai apresentar, eles têm que estar em italiano ou na sua língua ou na sua tradução para a língua italiana. Então vamos lá, vamos recapitular. O seu passaporte não precisa porque ele já é um documento internacional. Check. A sua certidão de nascimento, emitida não superior a 180 dias, tem que ser traduzida e apostilada, porque vai ser um documento que vai ser examinado. Na verdade, todos os seus documentos vão ser examinados por funcionários italianos na Itália. Então, eles não falam a língua, eles não falam português e a legislação pede que qualquer documento estrangeiro, para que tenha sua eficácia na Itália, precisa estar traduzido e apostilado. Então, a sua certidão de nascimento brasileira, em inteiro teor, recente, precisa estar traduzida e apostilada. A sua certidão de casamento não precisa, porque você já vai solicitar para o comune italiano e ela já vai estar na língua italiana. Já é um documento italiano, logo ela não precisa passar por nenhum outro tipo de tradução. O seu certificado na língua italiana também não precisa de tradução, porque se ele é emitido por um instituto acreditado do governo italiano, ele já é válido, ele já está lindo e maravilhoso, então você também não precisa se preocupar com isso. E a certidão de antecedentes criminais também precisa estar traduzida e apostilada, afinal de contas, é um documento brasileiro emitido em território brasileiro, então, conforme eu já expliquei, ele precisa estar traduzido e apostilado. O comprovante do pagamento para o Ministério não precisa estar traduzido, porque é um comprovante, se vê claramente ali o recibo de pagamento e show de bola. Uma coisa importante, quando eu falo de certidão de antecedentes criminais no Brasil, eu parto do pressuposto que você nunca morou ou viveu em nenhum outro país. E quando eu falo morou e viveu, é por um período X de tempo, não é passear em outro país. Se você viveu de forma estável em um outro país, sei lá, você ficou um ano fazendo um doutorado sanduíche na Argentina, ou você ficou 2 anos com visto de trabalho na Holanda. Enfim, se você tem evidências nos seus documentos que você morou em outros países, você vai precisar também da certidão de antecedentes criminais desses outros países, junto com o do Brasil. Então, fiz questão de abrir esse pop-up aqui para te dizer que se você é uma pessoa que viveu em outro país com visto de forma regular, você também vai precisar apresentar a certidão de antecedentes criminais desse outro país, e aqui eu não tenho muito como te ajudar, porque eu não sei como funcionam as regras desses outros países, tá bom? E outra coisa importante, para a gente finalizar esse segundo vídeo aqui, você não parte para o próximo passo
que é o terceiro vídeo, onde eu explico para você na prática como você faz o pedido dentro do site do Ministério, porque lá você precisa ter todos esses documentos em mãos escaneados, porque a gente vai precisar subir esses documentos desde do seu passaporte até o comprovante de pagamento. Se você não tiver esses documentos em mãos, se você já não tiver feito, e aí eu recomendo já que você escanerize ou escaneie todos estes documentos, e aí eu quero que você, quando terminar esta etapa, tenha em mãos estes 6 documentos, ou 7 se você morou em outro país, bonitinhos aqui numa pastinha. Bom, aqui eu tenho meu passaporte, eu tenho minha certidão de nascimento, eu tenho meu extrato per assunto de lato de matrimônio, eu tenho aqui minha certidão de antecedentes criminais, eu tenho o comprovante do meu pagamento, eu tenho meu certificado lindo e maravilhoso de nível B1 da língua italiana, e eu tenho tudo isso numa pastinha. Aí eu olho do lado e tenho todos os documentos, esses documentos escaneados ou impressos, mas eu quero escaneadinhos, lindos e maravilhosos, numa pastinha no meu computador chamado Cidadania Italiana por Casamento. Tenho lindo e maravilhoso. Aí sim, quando você tiver todos os originais com você, dentro de todos os critérios que eu te passei, tudo isso, pelo amor de Deus, não vai comer bola. Assista e reassista esse vídeo quantas vezes for necessário para você não se embananar e não faltar nenhum documento, tá bom? Então, quando você tiver tudo isso lindo e maravilhoso, aí você vai pro próximo vídeo, aí você vai entender como as coisas funcionam, porque aí a gente vai ver na prática como você faz o pedido. Esses 2 primeiros vídeos da nossa trilogia é a preparação. Eu tô te preparando para chegar no terceiro vídeo. O terceiro vídeo você vai ver, você vai assistir, porque eu sei que você não vai se aguentar, se não é que você vai assistir o terceiro vídeo só quando você tiver todos os documentos. Tenho certeza que você já vai ver o link no final aqui desse segundo e vai falar assim, eu já quero assistir o terceiro, porque afinal de contas eu quero ver como que tudo funciona na prática. Faz bem, no final das contas, porque aí lá você vai ver na prática o que eu tô te falando aqui nesse segundo vídeo, tá bom? E como sempre, eu sempre te falo em todos os vídeos aqui do nosso canal, e esse não seria diferente. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao que eu te falei aqui, em relação aos documentos, como fazer, de que forma fazer, deixa um comentário aqui. Mas aqui no YouTube, não sai daqui para ir lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, em outros lugares dizer, eu acabei de ver um vídeo seu lá no YouTube, então dá uma olhada, me ajuda. Não vou te ajudar nos outros lugares, porque aqui é o local onde eu te ajudo, porque é aqui que a gente tá passando conteúdo para você. Então, é isso, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho mais com você, para você chegar mais próximo da sua naturalização por casamento. Se você é italiano e iuris sanguinis como eu, espero ter te ajudado mais um pouquinho a deixar o seu cônjuge mais próximo da cidadania italiana por naturalização. E a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha